Marcos, capítulo 8, de 22 até o 26. Nós vamos falar sobre o que nós acabamos de presenciar também aqui, que é o processo de Deus. O processo de Deus na nossa vida. Marcos, capítulo 8, de 22 até o 26. Acharam? O texto está aqui na projeção. Diz assim a palavra do Senhor, falando sobre Jesus e seus discípulos. Diz assim: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. Amém, queridos? Glória a Deus. Esse texto mostra para nós a trajetória de Jesus Cristo no seu ministério e já próximo à chegada da cruz, da crucificação, onde ele então concretizaria ali o nosso plano de redenção da humanidade. Mas durante todo o ministério de Jesus, em todo o ministério, eu entendo aí 3 anos aproximadamente, Jesus curou cerca de 7 cegos. Se você olhar nos evangelhos, você vai ver lá 7 curas de cegos, durante essa caminhada de 3 anos, 7 curas relatadas. João disse que Jesus fez tantos milagres, tantas maravilhas, que não caberiam em livros, os livros não caberiam em lugar nenhum, tamanha a quantidade de milagres que ele fez. Mas relatados nós encontramos 7. E nesses 7 milagres que Jesus Cristo fez na visão dos cegos, esses milagres, em cada um deles, Jesus Cristo usou um método diferente. Ele usou um processo diferente. Ele usou um meio diferente. Porque as pessoas, elas são diferentes. Mas Jesus, ele trata cada pessoa de uma forma específica. Jesus observa e vê que cada pessoa tem uma fé específica. Cada pessoa tem uma crença. Cada pessoa tem uma peculiaridade. Cada pessoa vai entender de uma forma. Cada pessoa precisa que a cura aconteça daquela forma. E com esse homem não foi diferente. Então a primeira lição que nós entendemos é que Jesus, ele não olha a gente como multidão. Jesus não olha a gente como um aglomerado de gente, como um bolo de gente. Ele olha a gente de forma pessoal. Ele olha a gente de uma forma específica. Ele conhece a cada pessoa de forma específica. Você acompanhou aqui domingo passado, Jesus estava no meio da multidão, passando lá em Jericó, e tinha um homem em cima da árvore que ele nunca havia visto. E ele estava no meio da multidão, e olha para aquele homem e disse o quê? O que ele disse, gente? Zaqueu, era o nome de quem? Do homem. Zaqueu, ele conhece pelo nome cada pessoa. E falou: desça depressa, porque eu preciso entrar na sua casa. Jesus sabia do que estava no coração daquele homem, sabia da necessidade que havia de entrar na sua casa, de fazer a transformação. Então nós precisamos entender, ao ler esse texto, nessa manhã, e ao contemplar tudo que já foi falado aqui, que Jesus trata cada um de acordo com as suas peculiaridades, com as suas características e com o seu propósito. Jesus tem um propósito específico, como nós falamos aqui, seja na vida do Tito, na vida do Mateus, da Ingrid, na minha vida, na sua vida. Ele olha a gente na nossa individualidade. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Diz aqui o texto que eles foram então para Betsaida. Betsaida quer dizer
casa de pesca. Apesar de ser uma casa de pesca, foi uma cidade onde a pescaria não corresponderia às expectativas. Uma cidade que já havia sido condenada a juízo pelo Senhor. Uma cidade descrente. Uma cidade onde as pessoas desprezaram o agir de Jesus. E diz aqui o texto que algumas das pessoas trouxeram então um cego a Jesus, porque o cego ele precisa ser conduzido, ele precisa ser trazido. O cego precisa ser levado a algum lugar, levado a Jesus. E quando a gente vê aqui, contemplando aqui também as nossas casas de paz, trazendo para a nossa realidade atual, nós vemos aqui, nós glorificamos a Deus, como é lindo ver pessoas da nossa igreja, grande parte da nossa igreja se envolvendo em conduzir cegos a Jesus, conduzir pessoas através das casas de paz a abrirem os seus olhos, a enxergarem o propósito de Deus para a sua vida, porque a Bíblia mostra para a gente que Satanás ele cegou o entendimento das pessoas. Lá em 2 Coríntios 4:4 diz isso, que ele cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, não contemplem a glória de Deus brilhando sobre elas. Em Atos capítulo 17, 27, naquele grande discurso do apóstolo Paulo lá no Areópago, lá em Atenas, ele diz o seguinte, Atos 17, 27, Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. As pessoas, o mundo está na escuridão, a Bíblia fala isso, nas trevas, porque se Jesus Cristo, como a Bíblia diz, ele mesmo fala, eu sou a luz do mundo, e as pessoas estão longe dele, é porque as pessoas estão longe da luz e na escuridão, e estão tateando, né? Eu não sei, semana passada faltou luz lá em casa umas 3 vezes, e a gente descobriu que a gente estava sem vela. Mas sem vela, não tem a bateria do celular, mas ela acaba muito rápido, né? E a gente descobriu que precisava comprar a vela, né? E a gente ali sentou com as crianças, batemos um papo, mas a gente mostrou para elas, olha o que acontece quando a gente apaga, a gente não enxerga nada. E a gente precisa ser conduzido por alguém que tem a luz, por alguém que tem a luz de Cristo, para chegarmos até Jesus. Ele foi conduzido. E diante disso, irmãos, você já conhece Jesus Cristo, sabe que quando nós vamos ao seu encontro, quando as pessoas chegam até Ele, Jesus não desperdiça nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. Ele contemplou, ele sabia exatamente o que aquele cego precisava. E as pessoas suplicaram para que tocassem nele. Você sabe que o judeu, ele cria muito no poder do toque. Então você vai ver que a imposição de mãos, né, o toque, era um ponto de contato para a fé em relação aos judeus. Então, por isso que Jesus, ele toca naquele cego, pediram para que Jesus tocasse. E Jesus diz aqui, tomou o cego pela mão e levou para onde? Para fora do povoado. Um povoado que não cria em Jesus, uma cidade que já havia condenado. Então Jesus tira aquele homem daquele lugar e trata com ele de uma forma o que? Ainda mais particular. Ainda mais particular. Quantas vezes nós vemos que Jesus, ele tira a gente da nossa zona de conforto. Ele tira a gente do momento que a gente está ali já acostumado no meio do povo, no meio da multidão. Irmão, entenda, é bom fazer parte de um todo, mas Jesus, ele trata com a gente, como já foi falado aqui, de uma forma particular, de uma forma específica. E quando a gente vai até Ele, aí que Ele faz isso. Já que você veio até mim, é com você que eu vou tratar então. E Ele trata com esse homem, mas trata de uma forma que para a gente, irmãos, é uma forma estranha. Diz aqui que depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus cospe nos olhos, Jesus faz ali com a sua saliva e coloca nos olhos. Havia uma crença também entre os judeus que a saliva ela tinha um poder curativo, tinha um poder medicinal. Então Jesus pega tanto a imposição de mãos quanto a colocação da saliva
pega aquilo que eles criam, cria um ponto de contato, principalmente na vida de quem? Quem é que não podia enxergar? O cego. O cego não podia enxergar. Então ele precisava que alguém o quê? Tocasse. Ele precisava sentir. Ele precisava sentir. Irmãos, Deus, Ele quer o tempo todo que a gente sinta a presença dEle. Mas se a gente não permitir chegar até Ele, se a gente não permitir que Ele tire a gente da multidão para tratar, isso não vai acontecer, amém, querido? A gente tem que permitir o Senhor conduzir a gente do jeito dEle. O Senhor tem os seus métodos. A gente não pode chegar para o Senhor, Senhor, eu quero dessa maneira aqui. Olha, eu quero que aconteça dessa forma. Ou eu quero que aconteça da forma que aconteceu ali com o Jean. Ou eu quero que aconteça da forma que aconteceu ali com o Richard. Não. O Senhor, Ele tem um método específico para você. Amém, querido? O Senhor tem um método preparado para nós. E Jesus pergunta para aquele homem, você está vendo alguma coisa? Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas. Elas parecem o quê? Eu nunca vi árvore andando, gente. Eu nunca vi árvore andando. Mas a resposta do cego mostra que ele não era um cego de nascença. Ele não era um cego de nascença. Ele identificou pessoas. Naquela época, ali entre os judeus, havia uma incidência muito grande de cegueira. Tanto pela forte luz, um local onde o sol brilha fortemente, incidência de raios solares, quanto pela falta de higiene. A falta de higiene, ela transmite doenças seríssimas, tanto para os olhos. Hoje nós vemos aí tantas coisas, né? O pé, mão, boca. Eu digo falava que era cabeça, ombro, joelho e pé. Não, é pé, mão, boca, né? Cabeça, ombro, joelho e pé é a musiquinha, né? Eu estava lendo um livro que falava exatamente de médicos, que no século passado, bem no início do século, descobriram que uma grande causa de mortalidade infantil, ao nascer, o índice de morte entre as crianças era altíssimo. E nesse livro o autor mostra então que um dos médicos decidiu investigar. E chegou ao óbvio. Os médicos não estavam lavando as suas mãos antes de fazer o parto. Não estavam fazendo a higienização. E que só em fazer a higienização diminuiu drasticamente o índice de mortalidade infantil. Olha só que coisa. Dá uma olhada nas suas mãos aí, irmão. Está limpinha? O Senhor pode usar as suas mãos para tocar nos olhos de alguém? Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Amém? Nossas mãos precisam estar limpas. Aquilo que sai da nossa boca precisa ser instrumento de cura na vida das pessoas. Precisa ser instrumento de restauração. O Senhor quer usar a gente como parte do processo dele. Amém, querido? Jesus Cristo faz, e aqui é o único texto que nós vemos em relação a esse cego também, principalmente, onde ele faz por etapas. Onde ele faz o processo realmente acontecer ali diante dos olhos das pessoas. Vejo pessoas, elas se parecem árvores andando. Como é que você tem visto as pessoas? Como é que você enxerga as pessoas? Fazer casa de paz, irmãos, tem realmente aberto nossos olhos e levado a gente a não ver pessoas como árvores, a ver pessoas como elas realmente são, a ver pessoas como alguém por quem Jesus morreu, ao ver pessoas ali por quem Jesus, Ele quer salvar e está usando as nossas mãos e a nossa saliva, literalmente.
para levar essas pessoas a enxergar. Como é que você tem visto as pessoas? O olhar de Jesus é profundo, irmãos, é profundo. E ele diz assim, mais uma vez então diz o texto, colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Amém, queridos? Muitas vezes o Senhor não realiza o milagre da forma que a gente gostaria. O Tito é um exemplo disso. O Senhor fez, se é que eu posso dizer isso, pequenos milagres. Constantemente está sendo feito milagres. Os milagres estão acontecendo. Por quê? Porque o Senhor, Ele tem um processo para cada pessoa. O Senhor tem um processo para cada família. O Senhor tem um processo, como a gente falou, de forma tão peculiar e tão particular para cada pessoa. Porque o Senhor, nesse processo, Ele está preparando a gente para alcançar lugares que nós não alcançaríamos se não tivéssemos feito parte do processo. Sabe, irmãos? Deus, Ele trata a gente já com o olhar lá na frente. Deus olha a gente com o olhar lá na frente. E a gente vê aqui que no final desse texto, diz assim para nós, Jesus mandou para onde? Para a sua casa, para mim ou para dele? Porque Deus tinha o quê? Algo a realizar naquela casa. Você acha que aquela casa precisava de receber uma casa de paz? Você acha que aquela casa precisava receber esse milagre? O Senhor, Ele quer fazer o milagre chegar na sua casa também. Amém? Você crê nisso? Amém, irmãos? E sabe por quem que Ele quer começar? Por quem? Por você. Fica de pé em nome de Jesus. A Bíblia diz para a gente, 1 Coríntios 13, no versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim, agora pois vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma que sou plenamente conhecido. Sabe o que esse texto está dizendo para a gente? Que a revelação de Deus para nós, ela é progressiva. O Senhor nos conhece plenamente, mas a revelação na vida do Mateus, da Ingrid, da sua família, na sua vida, na minha vida, ela é progressiva. Nós vemos como um espelho. O espelho naquela época não é como o de hoje. Vemos como um espelho, mas então veremos face a face. Conhecemos em parte, mas o veremos e conheceremos plenamente. 2 Coríntios 3,18, mesmo apóstolo Paulo diz assim, e todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados, com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Glória a Deus. Estamos sendo transformados. Estamos participando de um processo. Aquele que começou a boa obra na sua vida, e essa boa obra, ela só é iniciada, irmão, quando você recebe Jesus. Quando você entrega a sua vida para Jesus, Ele começa então, a partir daí, a partir da sua vida nas mãos dEle, Ele começa a mexer na sua vida. Quando a nossa vida está longe de Deus, nas trevas, na cegueira, Ele não pode mexer, não pode, Ele não tem nas mãos deles a sua vida. Entrega a tua vida ao Senhor, deixa Ele mexer, deixa Ele moldar, sabe aquele vaso de barro, colocado naquela rodinha lá, e Ele vai colocando a mão, ó, e vai dando a forma que Ele tem para a sua vida.
Esse é o processo de Deus. Esse é o processo de Deus. Esse é o processo de Deus. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém, queridos? Todos nós passamos por um processo. Todos nós estamos em um processo. Entenda, o Senhor tem um processo diferente para cada pessoa. Não se compare. Não compare os processos. Não se compare com ninguém. Porque o Senhor, Ele olha a gente de uma forma especial, particular. A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos do Senhor. Irmão, você é muito especial. E nunca se esqueça, Deus tem um propósito na sua vida. Isso não é um jargão, isso é uma realidade. Mas para que você possa viver essa realidade, sai da multidão. Deixe o Senhor pegar você pela sua mão. Deixe o Senhor destacar você da multidão. Deixe o Senhor levar você talvez para fora do povoado, para fora daquilo que está trazendo incredulidade na sua vida, como era Betsaida. Deixe o Senhor conduzir você para o lugar que Ele quer. Deixe o Senhor usar o método que Ele quer. Deixe o Senhor tocar aonde Ele quer. Não onde você quer, aonde Ele quer. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Deixe o Senhor tocar. Aí, irmão, o Senhor vai começar um processo. Você vai começar a enxergar. Você vai começar a ver coisas que você não estava vendo. Você vai conseguir contemplar a glória do Senhor. Contemplar aquilo que Deus tem para você. E o Senhor prova isso. O Senhor nos mostra, como mostrou para Mateus e para Ingrid. O Senhor mostra para cada um de nós. Porque Ele quer chegar até a nossa casa. Não volta para o povoado mais não. Vai para a tua casa. O Senhor cura a gente para poder curar a nossa casa. O milagre chega até a gente para poder depois chegar na nossa casa. Em nome de Jesus, você possa viver isso. Ser um milagre que vai transformar a história da sua família. Amém? Feche os seus olhos agora em nome de Jesus. Deus, nós te louvamos nessa manhã, uma manhã de milagres, Senhor. Nós contemplamos milagres agora pela manhã. Nós cremos, Senhor, que hoje, esse domingo vai ser um domingo de milagres, Senhor. À noite vamos falar, Senhor, sobre o milagre da transformação, Deus. Oh Deus, prepara, Senhor, esse recipiente. Prepara cada recipiente que está aqui, cada vida que está aqui, para que o Senhor possa, Senhor, derramar do vinho novo sobre nós, derramar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós, mas que nós possamos entender, ó Pai, vamos falar mais sobre isso à noite, mas desde já, como vimos aqui, dá liberdade para o Senhor. A gente não vem a determinar nada. Quem somos nós para determinar alguma coisa para o Senhor? Quem somos nós para cobrar alguma coisa do Senhor? Nós possamos deixar o Senhor pegar a gente pela mão. Quem está perdido não é o Senhor Jesus não, quem está perdido é a gente. Não é a gente que vai encontrar Jesus, Ele não está perdido, quem está perdido somos nós que precisamos ser encontrados, mas nós precisamos deixar que o Senhor nos encontre, deixar ser encontrado por Ele, deixar Ele pegar a gente pela mão, conduzir a gente para fora daquilo que estava aprisionando a gente, para fora daquilo que estava trazendo incredulidade, para fora, Senhor, muitas vezes do nosso passado, de coisas que a gente fica preso, Senhor, de mágoas, de ressentimentos, de frustrações. Ah, Senhor, são tantas coisas que tentam nos aprisionar e, Senhor, levar a gente a permanecer na incredulidade, na escuridão, longe do Senhor. Mas que em nome de Jesus essa manhã seja uma manhã de libertação também, Deus, de milagres, onde a gente vai permitir, Senhor, segura a minha mão e me leva, segura a minha mão e me conduz para fora desse lugar,
para fora do meu passado, para fora dessa velha vida, em nome de Jesus, de tudo aquilo que me afastava do milagre. Que nós possamos permitir que o Senhor nos pegue pela mão, nos conduza e aplique os seus métodos em nós, Senhor. Não seja da minha forma, não seja, Senhor, da forma que eu quero, mas como Tu queres, ó Deus. Porque o Senhor sabe, Senhor, fazer as coisas como ninguém. O Senhor é Deus, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo. Nosso coração é enganoso, diz a Tua palavra. Muitas vezes queremos alguma coisa que o Senhor não quer para nós, porque vai ser ruim demais para nós, vai ser maldição. Nós possamos querer o que o Senhor quer, abrir mão da nossa vontade, Deus, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir o Senhor, e deixar o Senhor fazer milagres, e que assim como o Senhor fez milagres, usando as suas mãos, usando a sua saliva, nós como mensageiros da paz, já alcançados pelo milagre, que nós possamos ter as nossas mãos limpas, e os nossos lábios purificados, para que a nossa saliva seja instrumento de cura, instrumento de salvação, ó Pai, como já temos visto nas casas de paz. Levanta mais pessoas, ó Pai, dispostas a ser instrumento de cura e de transformação de vidas. E Deus, quando a gente faz isso, quando a gente permite que o Senhor pegue a gente pela mão, permite que o Senhor aplique seus métodos sobre nós, um processo é iniciado, Senhor. O processo de Deus na nossa vida, o processo de limpeza, de transformação é iniciado. O Senhor começa a mudar a forma como nós olhamos as pessoas, a forma como nós olhamos, como o apóstolo Paulo diz, a ninguém mais vejo com os olhos humanos. Eu não vejo mais as pessoas da forma que eu via antes de conhecer a Jesus. O Senhor muda o nosso olhar para a nossa vida, para o propósito que o Senhor tem para nós, que assim seja na nossa vida, ó Pai, na nossa igreja, ó Pai, e que nós, ó Pai, ao sermos curados plenamente pelo Senhor, possamos, ó Deus, ser agora instrumentos de cura para ir na nossa casa, para curar nossos familiares, curar essas pessoas que a gente tanto ama, ó Deus, para que elas possam, Senhor, não apenas, ó Pai, ouvir um testemunho, mas dizer, eu também quero fazer parte disso. Eu também quero ter o meu testemunho. Deus, que a vida do Tito, todo esse processo, esses milagres, possam, Senhor, afetar, Senhor, tremendamente a sua família. Nós cremos que já tem, Senhor, alcançado. Que a volta do Tito seja um instrumento de milagres. E que toda a sua família, seus amigos que presenciaram isso, digam, eu quero servir esse Deus. Eu quero esse Jesus comigo. Eu quero esse Deus maravilhoso. E que, Senhor, em nome de Jesus, toda a nossa igreja possa ser instrumento de cura para a glória do Senhor. Obrigado por fazer parte do seu processo, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.